Em One Piece, uma vila é dominada por piratas que se consideram seres superiores. Eles sustentam que a sua composição corporal, a sua biologia, é mais avançada que a das demais pessoas daquele lugar, buscando assim justificar a sua dominação. Os tais homens-peixe entendiam que subjugar seres considerados inferiores era o caminho mais óbvio e natural possível, afinal, as leis da natureza eram claras e deveriam ser aplicadas ao convívio social, sendo os mais fortes e aptos aqueles que sobreviveriam e dominariam os demais. No anime, os homens-peixes são seres fisicamente diferentes dos seres humanos. Mas será que na história da humanidade, alguém já se utilizou desse mesmo discurso para legitimar sua posição de dominação? Salve galera, tudo bem? Eu sou o Gustavo e hoje nós vamos falar sobre o conceito de darwinismo social e também falar um pouquinho sobre as suas consequências. Bom pessoal, o nome darwinismo social já indica algumas coisas pra gente, né? Ele indica que as ideias do naturalista Charles Darwin foram sendo apropriadas e utilizadas para pensar não só o mundo natural, mas também o mundo social. Mas vamos então tentar primeiro lembrar brevemente o que Darwin percebeu com seus longuíssimos anos de pesquisa. O que Darwin vai mostrar é que os seres vivos se diversificam com o tempo. Isso ocorre porque o ambiente vai se alterando ao longo do tempo. Então, os seres que, em função de características aleatoriamente adquiridas, possuem maior capacidade de adaptação a essas mudanças, eles têm mais chances de sobreviver e de repassar os seus genes para as futuras gerações. Então, o Darwin fala de uma seleção natural e de uma evolução das espécies. Mas calma, porque evolução não significa necessariamente progresso, tá? Evolução aqui está mais no sentido de mudança, de alteração. Por conta dessas ideias, Darwin acabou ganhando inimigos ferozes e se indispondo com a comunidade religiosa especialmente. Mas toda essa polêmica gerada em torno do Origem das Espécies, o livro do Darwin, acabou por popularizar ainda mais a sua teoria. Mas logo surgiriam aqueles que se utilizariam, se apropriariam da obra e para pensar o mundo social e não só o mundo natural de que falava o Darwin. Herbert Spencer, por exemplo, acabou por tentar ampliar as conclusões de Darwin às sociedades humanas. Ele criou a expressão sobrevivência dos mais aptos, inspirado por sua leitura particular da teoria da seleção natural de Darwin. Os sociais darwinistas supunham que as sociedades humanas estavam sujeitas às mesmas leis e aos mesmos padrões de desenvolvimento que norteavam o mundo natural. Então, em resumo, darwinismo social pode ser definido como a aplicação da teoria da seleção natural às sociedades humanas, ao mundo social. Desse modo, assim como na natureza os mais bem adaptados são os que acabam sobrevivendo e imperando, na sociedade humana também aqueles que são os mais aptos acabariam tendo sucesso na vida social. E esse discurso deturpado parecia ser uma legitimação perfeita para as posições de poder e de riqueza assumidas por poucas pessoas na sociedade. E esse mesmo discurso foi utilizado pelo Arlong em One Piece, né? Para justificar o seu poder político e a sua dominação econômica sobre as pessoas da vila em que a Nami vivia. Bom, então por definição, as pessoas que estavam nos estratos superiores da sociedade tinham uma disposição natural para permanecer lá. Essa é a tônica desse discurso. Essas noções se juntaram ao racismo dito científico no século XIX e acabaram por legitimar o imperialismo, fenômeno marcado pela dominação de nações europeias aos continentes americano, africano e asiático. O racismo científico apresentou a ideia de que existiam raças superiores e inferiores de seres humanos. Joseph Arthur Gobineau, por exemplo, em seu ensaio sobre a desigualdade das raças humanas, vai defender abertamente a superioridade da raça ariana, que segundo ele era a mais nobre de todas. Logo apareceriam outros homens, a exemplo de Francis Galton, que defenderiam que os recursos existentes deveriam ser utilizados em benefício das raças mais bem adaptadas dos indivíduos de raça superior.
Esse sujeito proporia ainda a criação de uma área de conhecimento específica para que isso acontecesse, a eugenia. Essa área ganharia o status de ciência e teria que ser levada em consideração na própria administração do Estado. Qual seria então o objetivo final dessa administração eugenista? Seria impedir justamente a mistura entre as raças consideradas superiores e as raças consideradas inferiores, porque essa mistura, segundo eles, prejudicaria a própria evolução da sociedade, além de representar o risco, né, do sangue superior desaparecer caso o Estado não impedisse. As medidas propostas pelos eugenistas, então, seriam no sentido de concentrar os recursos públicos às raças brancas consideradas superiores, mas alguns mais radicais iriam propor a segregação ou a eliminação completa dos indivíduos de raça inferior. A esse respeito, acompanhe o que diz a importante pesquisadora Maria Augusta. Em nome da eugenia, foram esterilizados aproximadamente 36 mil indivíduos nos Estados Unidos entre 1900 e 1940, doentes mentais e os chamados desviados. Um bom número de intelectuais eminentes associaram-se às ligas eugenistas de muitos outros países, inclusive democráticos, que também adotaram medidas de esterilização antes da Segunda Guerra Mundial. Por outro lado, as ideias de Hitler foram em boa parte fundamentadas pelo darwinismo social, pela eugenia e pelo racismo dito científico, resultando no genocídio que estarreceu a humanidade. Pessoal, como vocês puderam acompanhar aí, esse discurso de superioridade racial não foi só utilizado pelos homens-peixe do One Piece, mas infelizmente foi muito utilizado na história da humanidade, trazendo consequências devastadoras, né? Então, se você se deparar com esse conceito de darwinismo social numa prova, num vestibular aí, não vai se esquecer, hein? É só lembrar do One Piece que você vai ter algo para dizer, vai ter mais chances de acertar a questão, beleza? Então por hoje é isso, espero que você tenha gostado do vídeo e até a próxima!